Oi, eu sou a Lu e na nossa aula de hoje eu vou ensinar para você 3 atividades práticas para trabalhar a conservação de matemática com os seus alunos. Bom, mas o que vem a ser a conservação na matemática? A conservação consiste em você, professor, fazer com que o seu aluno perceba que a quantidade ou o número de algum objeto ou de alguma coisa não varia quando varia a sua forma, quando varia a sua posição ou quando varia a sua organização espacial. Bom, a nossa primeira atividade consiste em você fazer com que o seu aluno entenda que, independente da distribuição dos objetos ou das formas em uma determinada superfície, ela não vai mudar a quantidade. Um exemplo seria você entregar aos seus alunos 6 imagens, onde 3 devem ser um tamanho maior e 3 um tamanho menor. A ideia é que você peça para que os seus alunos organizem essas imagens do jeitinho que eles quiserem. Os seus alunos, eles vão normalmente distribuir essas imagens de maneiras aleatórias. E na sequência, é ideal você perguntar para eles qual das fileiras é a maior ou qual delas tem mais quantidade de imagens. Normalmente, os alunos que não conseguem fazer a diferenciação de conservação, eles vão falar que a primeira linha, por estar separado, tem mais elementos, mas todas vão possuir a mesma quantidade. E aí você, professor, vai trabalhando com o seu aluno que, independente de como você organizar as imagens, a quantidade sempre vai permanecer do mesmo jeito, independente da forma como você organize. Bom, a nossa próxima atividade consiste em você apresentar para o seu aluno a conservação de comprimento. Seria interessante você apresentar para eles 2 fios. Pode ser um normal, um retinho e o outro enrolado. A ideia é que você pergunte primeiramente para eles se os 2 fios têm o mesmo comprimento. A maioria vai falar que sim. Na sequência, é interessante você fazer o que para eles? Esticar o fio e perguntar novamente se eles têm o mesmo comprimento. Muitos vão falar que não, mas quando você deixar o fio normalmente, como ele estava normalmente, é normal que as crianças voltem à primeira opção e falar que sim, o fio tem o mesmo comprimento. Então é interessante você trabalhar com eles que o comprimento muda quando muda a forma. E por fim, essa última atividade consiste no jogo da memória. E é ideal que você trabalhe ela com os alunos um pouquinho maiores. Bom, a ideia desse jogo é você ter cartinhas onde você tenha imagens parecidas com a mesma quantidade de elementos, porém distribuídas separadamente. As cartas que eu estou usando como exemplo são de escadas e todas elas possuem, 2 delas são pares, possuem o mesmo número de degraus. É interessante você notar que essa escada, por exemplo, ela tem 7 degraus, porém eles estão organizados de maneira diferente. E é importante você trabalhar com eles a localização de pares. Muitas crianças vão tender a encontrar pares que são ali semelhantes devido à organização, mas eles têm que encontrar o número de degraus parecidos. Por fim, trabalhar a conservação de maneira lúdica ajudará grandemente no aprendizado do seu aluno. Até a próxima!